Bom dia, pessoal. Hoje, na verdade, é uma continuação do vídeo que eu fiz ontem sobre professores ACTs, professores efetivos e processo seletivo. Algumas pessoas me questionaram se eu tinha alguma coisa contra o professor efetivo ou o funcionário efetivo em geral. Não, gente, não tenho nada contra, pelo contrário, acho que todos fizeram por merecer, estudaram, se esforçaram, né? Perderam dias que poderiam se divertir, né? Para estudar, para se dedicar a uma prova. Então, assim, eu não tenho nada contra professor efetivo. Pelo contrário, valorizo muito não só o professor efetivo, como todo profissional efetivo. O que eu sou contra? Eu sou contra menosprezarem os professores ACTs. Eu sou contra acharem que professor ACT não vale nada. Porque se vocês pensarem bem, gente, nós temos tanto funcionários bons como funcionários ruins. E isso é em todas as áreas, não é só na área da educação. Quantas e quantas vezes você pagou uma consulta particular, foi num determinado médico e lá tinha até os seus certificados de curso superior, de doutorado, e você saiu desse consultório decepcionada, porque simplesmente o médico lhe atendeu no máximo em 8 minutos, lhe ouviu só anotando algumas coisinhas, daqui a pouco pegou uma receita e começou a passar remédio. O que na verdade é tudo paliativo, porque para toda dor, para toda doença tem que ter uma causa, e essa causa tem que ser investigada, e tem que haver um tratamento, e não uma coisa só paliativa que vale fazer efeito só nos momentos de dor. Não. Se tem uma causa, tem que ser pesquisada. E você sai decepcionada, você gastou lá 300, 400 reais e pagou por um médico que não valia uma isca. E ele é um doutor. Ele estudou. Mas muita gente não fala porque ele é um médico. E médico, meu Deus, as pessoas enchem a boca. Mas é um médico que, se fosse eu, não indicaria a ninguém. Porque se eu não achar o médico bom, eu não vou indicar. Ele pode ser o maior doutor do Brasil. Eu não vou indicar. E isso já aconteceu comigo várias vezes. De eu ir no médico conceituado, e me decepcionar muito com a qualidade de atendimento, com a atenção dada, muito. Então, ao mesmo tempo, muitas vezes você vai num médico, no posto de saúde, que faz muito mais por você do que aquele doutor que você pagou aquela consulta tão cara. Então, o que eu quero dizer com isso? Existem os bons médicos e existem os médicos que não são bons. Que muitas vezes nem se sabe o que ele está fazendo ali, porque às vezes nem é a vocação dele. Fez porque o pai era, porque a mãe era, enfim. E isso é em tudo. Você vai numa loja comprar alguma coisa, muitas vezes a atendente lhe atende de cara feia o tempo todo. Sabe aquela atendente carrancuda, de cara feia, que vai pegar as coisas para você, mas parece que você tem a obrigação de comprar já o primeiro par de sapato ou de roupa. Você tem que comprar porque ela não está bem-humorada. Ao mesmo tempo, tem aquelas atendentes que, meu Deus, lhe deixam à vontade,
fazem tudo com um sorriso, lhe atendem bem, você se sente bem ao ser atendida por essa atendente. Existem as más atendentes e as boas atendentes. Mas aí eu lhe digo, essas atendentes são efetivas? As boas atendentes são efetivas? Você vai no supermercado, os repositores são efetivos? Os caixas são efetivos? Os açougueiros às vezes são efetivos? Isso em tudo, gente. São poucas pessoas que são efetivas, mas as pessoas têm aquele preconceito que só o efetivo é que é bom. As faxineiras vêm na tua casa limpar, limpam o dia inteiro, trabalham o dia inteiro. Às vezes ganham pouco, as pessoas ainda reclamam. Elas vão fazer o serviço da tua casa, né? E vão fazer tudo que tu pedir, é só tu saber conversar. Elas vão saber fazer bem feito, é só tu saber conversar. E aí? Ela não é nada porque ela não é efetiva? E se não fosse ela, quem faria o trabalho da sua casa? Então, assim, gente, são coisas que tem que se pensar. Às vezes as pessoas falam as coisas sem pensar. Quando eu ouvi que o ACT não é nada, foi numa assembleia que nós tivemos, professores, nós tivemos no Instituto de Educação, nunca me esqueço, há muitos anos atrás, no auditório deles, do Instituto. E o pessoal lá falando, daqui a pouco eles disseram, é porque vocês sabem, professor ACT não é nada. Professor ACT não tem valor nenhum. Como é que uma criatura daquela podia estar lá na frente falando isso? Se ele faz a mesma função do efetivo, às vezes muito mais. E existem professores efetivos bons que vão até o final, até se aposentar, eles vão se dedicando, eles vão... Como existem aqueles professores efetivos péssimos, que estão lá só esperando para se aposentar, sabe? Que já não fazem mais nada, não estão mais nem aí para a vida. Cruzam os bracinhos e ainda são folgados, porque muitos efetivos são folgados, vamos combinar. Tem muita gente efetiva que é confiada, que não tem respeito pelos outros e que se acha. Ninguém é melhor do que ninguém, gente. Quando a gente se for, nem diploma, nem prova, nem se você é efetivo ou ACT vai contar. Ou você pensa que você vai chegar lá no céu e Deus vai perguntar para você, você é ACT ou efetivo? Se for efetivo, você entra. Se for ACT, você desce. Que isso, gente? Não existe isso. Ninguém é melhor do que ninguém. Agora, o que existe são pessoas mais dedicadas e pessoas menos dedicadas. Existem pessoas que se esforçam mais e existem pessoas que não se esforçam em nada. Assim como em escolas, tem diretores bons, como tem diretores péssimos. Eu já conheci pessoas, eu já conversei com pessoas que disseram, pelo amor de Deus, o diretor da minha escola ele parece como é que a gente diz, um nazista. Tudo tem que ser como ele quer. E ele não quer, ele não respeita a opinião de ninguém. Tem que ser como ele quer e deu. E ele castiga mesmo, ele pune, ele arromba. Eu me pergunto, para quê? O que vai ganhar com isso? Mesmo que tu seja um diretor, não te custa sentar com teus funcionários, conversar com teus funcionários, sabe, ter empatia. Você quer falar, você quer reclamar do seu professor, mas deixe o seu professor também
falar o que não está deixando ele contente. Porque muitas vezes, gente, os funcionários de uma empresa não estão contentes, não estão satisfeitos. O que o chefe tem que fazer? O que um verdadeiro chefe tem que fazer? Faz uma reunião, vamos conversar, vamos discutir, vamos ver o que está havendo. Vou escutar vocês. Quero saber o que vocês estão achando que está errado. O que para vocês não está bom, vamos tentar resolver. Esse é um bom chefe. Ah, não, Isabel, isso para mim é um chefe otário. Não, ele não é um chefe otário. Ele é um bom chefe. Por quê? Ele quer que tudo dê certo na empresa dele, ele vai fazer tudo para isso e ele vai ouvir os seus funcionários, ele vai ver o que está havendo de errado. Porque alguma coisa de errado deve estar havendo para as pessoas estarem descontentes. Num ambiente onde tem intriga, tem fofoca, tem disse-me-disse, o que um bom chefe nesse lugar faz? Se ele souber quem são as pessoas, ele vai chamar as pessoas para conversar. Com certeza. Porque é a primeira coisa que eu acho que tem que ser feito. Ah, eu sei que foi fulano, ciclano, beltrano. Chama todos na minha sala que nós vamos conversar. Vamos ver o que está havendo. O que aconteceu? Não adianta fazer uma reunião para todos escutarem uma coisa que 4, 5 estão envolvidos. Então tem que ter diálogo, tem que ter conversa, tem que ter troca. Não é só o diretor da empresa dizer porque vocês isso, vocês aquilo, vocês fizeram isso errado, vocês fizeram aquilo errado, e simplesmente não escutar o que os funcionários têm para lhe dizer. Aí é muito fácil. Por quê? Porque ele é perfeito? A empresa dele é perfeita? Todos os funcionários são perfeitos? Não. Tem que haver um diálogo, tem que haver uma conversa, tem que haver uma reunião, tem que se descobrir o motivo, o porquê que está acontecendo as coisas. Para mim, esse é o verdadeiro chefe. É aquele que te procura, que te conversa. Sabe que tu está fazendo coisa errada? Isabel, vamos lá, que eu quero conversar. Fulana, vamos lá, que eu quero conversar. E tenta resolver, tenta conversar de boa. Ouve. Não só fala, ouve. Assim como o funcionário também tem que aprender a ouvir, sem discutir. Acho que nós todos somos maduros. As coisas têm que ser resolvidas. E não tá um falando do outro, sabe? Um criticando o outro. Ah, porque fulana se acha. Ah, porque ciclana não sei o quê. Ah, porque a outra, ai meu Deus, como ela se acha essa mulher. Ela acha que sabe tudo. Pra quê? Ninguém mais é criança. Isso é coisinha de criança, é imaturidade. Tudo que pode ser resolvido num bom bate-papo, numa boa conversa. Fofoquinha é bom? Claro que é, todo mundo gosta. Mas a partir da hora que te prejudica no serviço, já não se torna boa. Aí já é coisa para ser resolvida, conversada. Mas então, gente, eu quero deixar bem claro aqui. Em nenhum momento eu quis desfazer do profissional efetivo, seja em qual área for. Eles merecem, eles fizeram por estudar. O que eu acho é que ninguém tem que fazer desfeita ao ACT. Só porque as pessoas são efetivas, se acham no direito de julgar. Não, mas vocês não são nada mesmo. Vocês não fizeram a prova de efetivo. E aí? Todo ano a gente faz uma prova. Todo ano o professor ACT faz uma prova. O efetivo fez uma única prova. Claro, se dedicou, estudou, não tira esse mérito. Mas fez uma única prova e passou. O professor ACT faz todo ano. Para quê? Para que esse processo seletivo? Faz avaliação de professor. Avalia teus funcionários. Sabe, durante o ano, avalia. Avalia se ele merece voltar. Avalia se ele merece voltar para uma sala de aula.
Vai observando. Faz tempo de serviço. Mas o processo seletivo, para mim, na minha opinião, é inútil. Inútil. Não prova nada. Como eu falei ontem, tem gente que tira 9 e tem gente que tira 4, e aquele que tirou 4, ou tirou 4 que ficou nervoso, ou tirou 4 que confundiu tudo, porque é um dia de estresse. O professor ACT, ele vive num estresse, porque não tem garantia nenhuma. Nenhuma. Mas às vezes ele sabe muito mais, ele tem muito mais experiência de sala de aula do que aquele que tirou 9. Não dá para se basear numa simples nota. Não dá. Eu acho que já estava na época de ter um outro tipo de avaliação para professores ACT eles voltarem a trabalhar. Porque essa prova todo ano é um estresse, é uma estupidez ao professor. Isso detona um professor, isso acaba com o professor. Essa insegurança, se ele vai voltar, se ele não vai voltar, é uma insegurança muito grande, vocês não queiram imaginar. Mas a última prova que eu saiba da Fundação para Efetivo foi em 2014. Agora é que eles estão sendo chamados, gente. Mesmo assim, porque entraram com advogado. Porque a maioria não foi chamada. É isso que eu sou contra. Quando eu falo que essas provas são só para tirar dinheiro, eu sou contra por isso. Ano passado, não, minto, esse ano foi em janeiro a prova. Quando fizeram a prova, eu acompanhava no Facebook a confusão que era do processo seletivo, de pessoas que tinham sido chamadas, outros que estavam na frente e não tinham sido chamadas. O que estava havendo, se ia ter, se não ia ter, se... Olha, foi muito confuso, foi muito estressante. Acabou com a gente. Eu acho que o professor não merece passar por isso. Não merece. Como também acho que professor, que é professor, ele só fica na área se ele realmente gostar do que ele faz. Ele tem que gostar. Principalmente na área de educação especial, gente. Ele tem que gostar. Não é fácil? Não, não é fácil. Muita gente diz, faz, lá. Não dá nada. Vão para lá trabalhar na área de educação especial. Vão ver como tem gente que não dura na área da educação especial. O que muda é que uma maneira de educação diferente. Que tu não vai querer pegar um aluno de educação especial, botar numa sala de segundo grau e ensinar aquelas coisas problemáticas para eles. Eles até podem ter um professor acompanhante para eles, mas que vai tentar trabalhar com eles de uma outra maneira para que eles possam entender. Porque da maneira que é ensinado, eles não vão entender. Eles são especiais. Então, assim, gente, que fique bem claro, não tenho nada contra professor efetivo nem professor ACT. Só acho que o professor ACT tem tanto valor quanto o efetivo. Ele faz toda a função do efetivo e às vezes muito mais. E as pessoas deveriam valorizar o professor ACT. Tá? Porque com toda a insegurança, ele ainda tenta dar o melhor dele. Com toda a insegurança que ele passa de ter emprego ano que vem ou não. Agora, parem de julgar o professor, porque assim como o professor não é efetivo, muitas profissões têm pessoas que não são efetivas. E, no entanto, são ótimas pessoas. Não julguem pela profissão. Julguem pelo que a pessoa é. Procurem observar as pessoas como elas são. As pessoas valorizam muito isso aqui, ó.
mas não valorizam o caráter da pessoa, a maneira que a pessoa trabalha. Infelizmente hoje tudo é voltado ao dinheiro, né? Infelizmente. Então, uma ótima semana a todos. Eu só queria fazer esse esclarecimento. Eu só me alongo porque eu gosto de falar muito, mas quem se interessa ouve, quem não se interessa só não ouve, não é mesmo? Um bom dia a todos, ótima semana a todos, tá?